Em seguida, a gente vai ver aqui um pouco sobre advices, são conselhos sobre o que a gente deve ou não deve fazer. Quando a gente usa o should, a gente dá essa ideia de o que você deveria fazer, sem ser uma ordem, ok? Então vamos ver como é que seria isso. Martha's uncle said, you should eat. You should prepare a meal for yourself. Então, o que foi que ele falou para ela? Você tem que comer, você deve comer. É uma sugestão forte. I strongly advise, né? You should prepare a meal for yourself. Você deve preparar uma refeição para você. Então, usamos o should mais um verbo in the infinitive para dar um conselho, fazer uma sugestão. Então, observe os exemplos, né? You should eat vegetables and fruit. You shouldn't eat junk food. Então, o que você deveria comer? Vegetais e frutas. E o que você não deveria? Comer porcaria. Então, let's practice. Match the piece of advice with the problem. Então, olha só, a gente tem many problems and many solutions. I have a terrible earache. I have a headache. I have a stomach ache. I can't stop coughing. I think I have a cold. My knees hurt. My knee hurts. I have a fever. Certo? E quais seriam as sugestões para esses problemas? Então, aqui a gente tem basicamente dores no corpo. Aqui eu não falei ainda, tinha sido knee, que é a dor no joelho, certo? Os demais a gente já tinha comentado, a gente já viu pelas imagens. Então, quais são as sugestões? You should stay in bed. You should drink a lot of water. You shouldn't swim. You shouldn't run. You should take an aspirin. You shouldn't eat heavy food. You should take some cough drops. Então, aqui seria, você deveria ficar deitado, deveria ficar na cama, você deveria beber bastante água, não deveria nadar, não deveria correr, deveria tomar uma aspirina, não deveria comer comida pesada e deveria tomar remédio para tosse. Então, vamos tentar fazer e em seguida conferir comigo the best answer. So, I have a terrible earache, you shouldn't swim. I have a headache, you should take an aspirin. My stomach aches, you shouldn't eat heavy food. I can't stop coughing, so you should take some cough drops. I think I have a cold, you should stay in bed. My knee hurts, you shouldn't run. I have a fever, you should drink a lot of water. Now we're done with Unity 2 and starting Unity 3. Então, let's go to page 181. Let's talk about signs. Signs are important because they tell us things without using many words. They have to be clear and straightforward to make sure that their message is being passed on, that anyone can understand. Signs are the language of the world. Então, o que são signs? São placas. São placas que nos dizem coisas sem muitas palavras, geralmente com imagens, uma ou outra palavra, uma ou outra letra, certo? Ele diz que as placas são a linguagem do mundo. There are all sorts of signs. Some have only drawings or symbols. Some have words. Some have both. The main types of signs are safety or warning signs, prohibition signs, direction signs, identification signs, mandatory signs, and emergency signs. Então, é o quê? O que seria aqui? Placas de segurança ou aviso, placas de proibição, placas de direcionamento, placas de identificação, placas de regras, certo? Mandatory é algo que é obrigatório. Por exemplo, uma coisa que vocês devem perguntar para o seu next English teacher, para ele ficar bem proud. Teacher, is this mandatory? Ou seja, você está perguntando se essa tarefa tem que fazer. Emergency signs seriam placas de emergência. So, can you recognize these signs? Write the names
of the kind of sign under them, ok? Então, vamos conferir aqui. Primeiro, vocês devem tentar fazer sozinhos, obviously. E em seguida, vamos conferir comigo. So, this is a prohibition sign. Don't swim, no swimming. Safety or warning signs, so caution, be careful, watch out, deep water. Emergency signs, então aqui ele está dando indicação em caso de emergência. Walk, don't run. Mandatory, então é uma regra, você não pode correr. Identification signs, para que a gente saiba quem pode utilizar essa área, quem pode entrar. And direction signs, então seriam placas que indicam o direcionamento correto para o lugar que você quer ir. So now look at these signs. Connect them to the real meaning. Então a gente tem várias frases e many signs. You mustn't use cell phones. You must pay attention. You mustn't wear shoes. You mustn't run. You must stop. You mustn't litter. Então, gente, o que ele quer aqui é que a gente identifique para onde vai cada uma dessas plaquinhas. Então, vamos ver. Primeiro, vocês devem pensar e fazer sozinhos, tá? E em seguida, conferir comigo. Então, essa eu acho que é a mais fácil, né? Stop. You must stop. Essa aqui a gente está falando de shoes. You mustn't wear shoes. Então, você não deve, não pode, na verdade, utilizar sapatos nesse lugar. Esse aqui, you mustn't run. Você não pode correr. You mustn't use cell phones. Então, você não deve usar, não pode usar celular. You mustn't litter. Você não pode jogar lixo no chão. You must pay attention. Você tem que prestar atenção. Então, pessoal, aqui o que ele gostaria que a gente preenchesse com as palavras must e mustn't é para que a gente entenda que must são as obrigações. Você não tem a opção, por exemplo, de utilizar o celular, vamos supor, na sala de aula, certo? Então, we must é uma obrigação, você tem que desligar o celular, por exemplo. E uma obrigação, mustn't, uma prohibition, que seria uma proibição, tá? Então, quando a gente estiver assim, ó, é uma proibição, uma prohibition. You mustn't use cell phone. Não pode. E uma obligation, you must pay attention. Você tem que prestar atenção. So let's learn from Obi-Wan Kenobi. You must learn the ways of the Force. Então, você deve aprender os caminhos da força. Gente, vamos ver aqui a regra para a gente usar o must or mustn't. Então, usamos o must mais o infinitivo para indicar uma obrigação. Usamos o must not para o infinitivo, usando o infinitivo para uma proibição. Então, na forma interrogativa, basta mover o must para o início da frase, como muitos outros casos de interrogativas. Então, observe. You must go there. It's really important. Você deve ir lá. É muito importante. You mustn't go there. It's dangerous. To go alone, at least. Então, você não deve ir lá. It's dangerous. É perigoso. Must you go? Será que você tem que ir? I wish you could stay a little longer. Eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais. Então, será que você tem que ir? Você tem que ir mesmo? Must you go? Certo? Então, só lembrando, né? Affirmative, you must be silent. Você tem que ficar em silêncio. Negative, you mustn't speak. Você não pode falar. E a pergunta, must you be so loud? Você tem que falar tão alto. And this is the last part, the last piece of our class. Let's practice. What do these signs mean? Use these verbs. Então, ele quer que a gente escreva frases completas, explicando o que cada uma dessas placas significa. Então, a gente pode usar esses verbos. Be, ride, swim and take. Que seria o ser ou estar,
dirigir, swim, nadar, and take, levar, tirar, por exemplo. Então, nesse primeiro, como é que a gente poderia falar? You mustn't swim here. That was an easy one. O segundo, you mustn't ride a bike here. Então, são todos prohibitions. You mustn't make noise. Or, you must be silent. Or, quiet. São sinônimos, tá? Essa seria uma maneira de falar obligation, né? A sua obrigação é ficar calado. E nesse seria uma prohibition, apesar dele não ter dado a opção do make. Mas é apenas um exemplo. E a última, you mustn't take pictures, certo? Então, nessa última, você não pode tirar fotos, ok? So, you guys, this is it. I hope you had a good time. I hope you understood everything. Se tiver alguma pergunta, just talk to me, ok? And I wish you guys a good test next week. And study hard, okay? So, we'll see you around. Bye-bye.